Opa, aqui é o Ricardo. Eu sou modelador financeiro internacional e busco deixar leve os temas de finanças corporativas. E hoje eu gostaria de falar de endividamento de empresas. Em primeiro lugar, eu não sei se você já foi buscar a definição formal de endividamento. Eu já te adianto que o dicionário não ajuda muito nessa definição. Eu vou trazer aqui uma que eu encontrei, existem outras, tá? A definição é assim: é o aumento das dívidas de uma empresa. Primeiro lugar, não definiu nada. Em segundo lugar, o endividamento não é só o aumento da dívida. Se a dívida baixar, continua sendo endividamento. Se a dívida se manter, continua sendo endividamento, né? Então, existe também uma outra definição mais informal com relação à dívida ou endividamento, que significa algo ruim que a empresa contraiu como consequência de uma coisa negativa. Será que é isso mesmo? Porque pensa comigo, o endividamento, na minha visão, é uma forma da empresa trazer recurso para dentro de casa. Esse recurso pode vir por conta de uma consequência negativa? Pode, mas pode vir também por conta de um novo projeto. Vamos dizer que a empresa ela tem a sua rentabilidade, ela tem a sua geração de caixa e está querendo criar uma nova linha de negócio e precisa para isso de capital, sem querer comprometer o capital da operação e sem querer tomar recursos com sócio. Então, não necessariamente é algo ruim, certo? A empresa ela pode ser financiada pelo dinheiro dos sócios e pode ser financiada com recursos de terceiros, com endividamento. Em outras palavras, ela pode usar o capital próprio dos sócios que já existem, ou de sócios que venham entrar no negócio, ou o capital de terceiros, como, por exemplo, o endividamento bancário. E, na essência, o endividamento é quanto que uma empresa tem de compromissos financeiros, seja de curto, de médio ou de longo prazo. Isso define quanto que ela depende de recurso desses terceiros, de formas externas de recurso, né? E um dos problemas do endividamento é que, se ele não for calculado com total clareza, ele pode acabar consumindo todo o lucro do negócio. Ou pior, porque a demonstração de resultado ela não mostra quanto que está sendo pago do principal da dívida, porque a dívida está lá, a dívida ela é liberada pelo banco, vem para a empresa, e a partir do momento que a dívida está na empresa, a empresa vai pagar juros, mas vai devolver o dinheiro. O devolver do dinheiro é chamado de principal. O principal não passa pela demonstração de resultado, ou seja, se o endividamento corroer todo o lucro da empresa, já é bastante negativo. Agora, se o pagamento do principal sequer passa pela demonstração de resultado, isso significa que, quando a gente for olhar o fluxo de caixa, a gente vai ver uma situação muito mais grave. Mas vamos lá, algumas situações que podem acontecer. Os juros sendo calculados vão passar pela demonstração de resultado. E pode ser que nem os juros estejam sendo pagos e nem o principal esteja sendo devolvido para a empresa. Por quê? Porque muitas vezes o banco faz uma negociação com a empresa e fala: olha, eu vou te emprestar aqui, eu vou te emprestar agora, você me devolve em 3 anos, só que nos 6 primeiros meses ou nos 3 primeiros meses você não precisa me pagar nada. Nesse cenário, o lucro vai estar sendo abatido de juros, porque os juros vai estar sendo calculado, mesmo que eles não esteja sendo pago lá no fluxo de caixa. Então, a gente vai ter juros saindo da demonstração de resultado, mas quando a gente olhar no fluxo de caixa, vai estar lindo, maravilhoso. Por outro lado, se os juros estiverem sendo pagos em todos os períodos da demonstração de resultado do fluxo de caixa, o que a gente vai ver é que a demonstração de resultado vai ter uma situação em que o juros está sendo calculado e o fluxo de caixa vai ter uma situação muito pior, onde juros e principal está corroendo a geração de caixa do negócio. Agora, o que tem de mais preocupante com relação ao endividamento é quando a empresa não tem essa clareza do que passa por onde, e quando percebe, a geração de caixa já foi corroída, ou seja, o caixa já foi impactado de uma forma que a empresa tinha expectativa de que ia tomar um endividamento, que esse endividamento ia suprir a necessidade de capital do negócio e que, a partir daí, as coisas iam correr bem. Mas, ao não ter esse conhecimento, e escreve para mim se você já viu isso, você já passou por isso, já acompanhou uma empresa que tomou um endividamento e que não foi suficiente, porque não sabia exatamente como os juros ia transitar na demonstração de resultado ou como o principal ia ser repago. Não fez uma modelagem financeira,
não olhou para frente no momento da tomada do recurso, ou melhor, não olhou para frente antes de tomar a decisão de tomar o recurso. Então, o endividamento ele é bastante perigoso quando você está olhando para trás ou quando você está olhando para hoje. Você necessariamente precisa olhar a partir de antes das coisas acontecerem. E é exatamente assim que a área de crédito de um banco funciona. A área de crédito, o que ela faz? Normalmente, alguém ou na agência, se for uma empresa pequena, ou no escritório do banco, se for uma empresa grande, uma empresa corporate ou middle market, aí depende, né? Se for uma empresa de médio porte, pode ser tanto na agência quanto no escritório, dependendo do banco. O que o gerente de relacionamento ele vende a dívida, ele fala, tem aqui esse leque de coisas que você pode fazer com o banco, inclusive endividamento. Aí a empresa pede o endividamento e aí a área de crédito vai ser envolvida. A área de crédito vai pedir as 3 últimas demonstrações financeiras dos últimos 3 anos e vai buscar fazer projeções. Isso quando o crédito é bem feito, tá? Existem algumas situações em que o crédito sequer faz a projeção financeira e é aí que dá ruim. É aí que às vezes o banco se assusta na hora que a empresa não pagou. Ah, mas tinha um ótimo relacionamento. Ah, mas tinha ótimas garantias. Se não olhar a capacidade de pagamento, ou melhor, a capacidade de repagar a dívida, de pagar o principal dentro do fluxo de caixa futuro do negócio e de como que isso impacta a lucratividade, vai dar ruim. Mas vamos lá, vamos falar de modelagem financeira, vamos falar de projeções, que significa antecipar o que viria a acontecer com o resultado no negócio a partir de determinadas hipóteses, a partir de determinadas decisões. Então, se a gente está falando de endividamento, vamos dizer que a empresa está tomando a decisão se vai ou não tomar esse endividamento, ela precisa entender como que vai ser em alguns cenários, então, pelo menos em uma projeção, idealmente, uma projeção considerando 2 cenários diferentes, como que seria tomar essa dívida. No primeiro cenário, que é o cenário como as coisas estão correndo, vamos dizer que a empresa segue como ela está indo, será que consegue repagar a dívida ou não? Você precisa fazer uma projeção financeira do negócio sem o endividamento e depois do negócio com o endividamento. É bastante simples de fazer. Eu vou explicar em linhas gerais por aqui. O mais interessante do endividamento é que ele te permite você mapear exatamente o que vai ter de juros, o que vai ter de principal durante todo o prazo do contrato. Então, a depender do banco, você pode receber essa informação de uma forma ou de outra, mas a informação existe sem sombra de dúvidas. Você consegue ter todo o mapeamento de tudo que vai sair em termos de caixa e tudo que vai ser calculado em termos de juros. Não tem como errar. Então, para quem busca previsibilidade, para mim, previsibilidade é talvez a palavra mais importante em negócio, é a palavra mais importante em finanças. Quem só olha para trás, quem só fecha relatório, quem passa a noite trabalhando com planilha para tentar entender como é que foi o fechamento, ou o que aconteceu hoje, ou o que vai acontecer amanhã, e não olha os próximos 6 meses, os próximos 12 meses, os próximos anos com base naquilo que já é sabido, nunca vai ter previsibilidade. Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre essa modelagem, como ela acontece. Então, vamos lá. Eu vou partir do princípio que você já fez a projeção financeira do negócio. E caso você não tenha feito e você é um profissional financeiro ou você é um gestor de área e você não faz projeção, isso é muito preocupante. Você precisa fazer o quanto antes. Agora, se você é um gestor ou um profissional que já faz a projeção, a pergunta que eu te faço é uma projeção para checklist, para dizer que foi feito, para cumprir tarefa, porque você está na sua tarefa diária? É talvez mais preocupante do que não fazer projeção financeira. Seja honesto com você mesmo e a primeira pergunta que você se faz é: a minha projeção financeira ela está em linha com melhores práticas internacionais? Ela está integrada? Eu projeto demonstração de resultado, projeto fluxo de caixa e projeto balanço? Porque se a resposta for não, você não vai conseguir projetar o endividamento e não vai conseguir ver como que o endividamento entra no negócio a partir do momento da liberação dos recursos e como ele vai reduzindo ao longo do tempo. A tua projeção sem o endividamento tem que estar redonda para você plugar o endividamento e a partir daí ver esse reduzir do saldo no balanço a partir dos pagamentos de principal no fluxo de caixa. Lembrando, não existe principal
na demonstração de resultado eu vejo algumas pessoas tentando achar essa informação lá ou jogando essa informação na projeção lá. Não existe, tá bom? Isso foi uma das coisas que eu aprendi com os ingleses nos anos que eu trabalhei como modelador financeiro em Londres. A gente só consegue entender o todo quando a gente tem a visão 360 graus e você precisa necessariamente fazendo isso no endividamento. Legal? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela para eu mostrar quais são esses passos que a modelagem financeira deve considerar. Só compartilhar a tela aqui, só um segundo. Endividamento. Eu devo necessariamente considerar o saldo inicial. Esse saldo inicial ele vai vir do balanço patrimonial. Eu vou ter a liberação do recurso. Essa liberação do recurso, liberação do recurso. Liberação do recurso. Depois eu vou ter os juros calculados. Depois eu vou ter os juros pagos. E o principal. O pagamento, é o repagamento da dívida principal, né? Então o que acontece? Quando eu tenho a liberação do recurso, esse cara é algo positivo, porque o banco está liberando o recurso para a empresa, entra todo o dinheiro na conta da empresa. É claro que muitas vezes entra líquido de taxas e qualquer questões de transação aí do banco, né? Então, isso aqui ele entra positivo no fluxo de caixa. Os juros calculados, ele sai negativo da demonstração de resultado do exercício. Os juros pagos saem negativo e o principal sai negativo do fluxo de caixa. Tá legal? E ao considerar todos esses elementos, eu tenho o meu saldo final como resultado de tudo isso que aconteceu. Então, a cada período, eu vou considerar cada uma dessas variáveis. Né? Então, por exemplo, como eu falei no início daqui do nosso vídeo, se tiver em período de carência, não vai ter isso aqui. Vai ter só vai ter os juros sendo calculados lá na demonstração de resultado. No fluxo de caixa vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Só que, de maneira geral, a demonstração de resultado, se tudo estiver sendo pago em todos os períodos e o juro estiver sendo calculado na DRE, normalmente o cenário do fluxo de caixa tende a ser pior do que a gente vê na demonstração de resultado. Então lembra, não tem como você entender endividamento se você não entender como os juros calculados impactam a DRE, ou seja, impacta a rentabilidade, impacta lucro líquido. Não tem como você entender endividamento se você não entender qual é o impacto no fluxo de caixa. Aqui a gente está falando de geração de caixa. E não tem como você entender se você não souber o saldo final depois dessa brincadeira toda no seu balanço. E ao projetar e olhar para frente que você consegue ver esse saldo do endividamento. Você consegue saber como é que vai estar o saldo do endividamento daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Você vai saber exatamente quando ele deixa de existir, mas você vai conseguir enxergar isso acontecendo na sua projeção ao longo dos períodos que vão acontecer aqui no período futuro. Tá legal? Então é isso. Lembrando, o endividamento não é necessariamente ruim. A empresa que não tem alternativa do capital do sócio vai ter que sim recorrer ao endividamento, mas empresas que poderiam acessar capital, dinheiro de sócios, sejam eles novos ou existentes, muitas vezes esses sócios têm muitas oportunidades de aplicar esse recurso. Então, a empresa, às vezes, pode escolher entre capital de sócio e endividamento, pode sim escolher endividamento. Outra coisa, você nunca vai conseguir endividamento se você não conseguir fazer modelagem financeira e você nunca vai entender o 360 graus, especialmente se você não olhar de forma antecipada, você não vai ter previsibilidade. A importância da projeção, da modelagem e de uma visão completa do que está acontecendo, sempre antes, não depois, porque depois já foi, já era, tá bom? Então é isso aí, vou pedir para você deixar o seu principal comentário aqui embaixo. Você já viu alguma situação como essa, que é o que eu comentei aqui? Qual que é o principal insight que você tira desse vídeo? Legal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve agora, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.